noite, Juazeiro do Norte. Boa noite, Cariri. Boa noite, Ceará. Vivemos um tempo curioso. Nunca se falou tanto em democracia. Também nunca se teve tanto medo do debate. Aqui a opinião não é um direito adquirido, é uma tese em teste. O duelo não foi criado para confirmar o que você pensa. Foi criado para incomodar o que você acha que sabe. Aqui, notícia não é slogan, não é torcida, não é militância com o microfone aberto. É matéria-prima para conflito de ideias. Direita e esquerda, frente a frente. Sem edição, sem filtro emocional, sem manual de discurso aceitável. Isso não é barulho, é método. Isso não é confronto físico, é colisão intelectual. Senhoras e senhores, está começando a partir de agora o duelo, ao vivo, sem rede de proteção. Eu sou Josmar Célio e as regras são simples, mas também imutáveis. Eu apresento a notícia, faço a pergunta, vocês respondem. Tempo igual para todos. Pergunta direcionada, 2 minutos por debate. Pergunta aberta, réplica e tréplica livres, com tempo controlado. Quem transformar respostas em discurso, perde tempo. Quem fugir da pergunta, perde espaço. Mas eu lembro, não pode fugir da pergunta. Aqui não se vence no grito, se vence no argumento. A ordem de fala será sempre alternada. O jogo é justo. O duelo, nem tanto. Senhoras e senhores, ajustem suas certezas, revisem seus dogmas, porque agora é hora do combate. No córner da direita do ringue ideológico, ele não pede licença para discordar. Não recua da polêmica. Acredita que ideias só sobrevivem sob impacto. Representando a direita, com vocês, Matheus Linardi. É com você, Matheus, microfone aberto. Se apresente, fale de você e fale para que veio. Dê boa noite aos nossos radioouvintes e também aos telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos, boa noite bancada, boa noite queridos ouvintes, espectadores. Boa noite, Cariri, boa noite, Ceará, boa noite, Brasil, né? A gente está tendo uma audiência até interessante aí, São Paulo, Santa Catarina, né? O pessoal lá de Itajaí está entrando em contato. E, cara, é gratificante estar em um programa como o Duelo, um programa que não tenta empurrar uma ideologia, a gente mostra para as pessoas quais são os dois lados da história e elas veem quem convence mais, né? Então não é aquela coisa de, eu tô ganhando, não, a gente tá aqui para levar as nossas análises dos fatos do dia, tanto sob o prisma da direita quanto da esquerda, e quem ganha são vocês. Muito bem! Agora no corner da esquerda do ringue ideológico, análise estrutural. Leitura crítica do poder.
Convicção de que conflito social não se resolve com slogan. Representando a esquerda, eu trago para vocês Pedro Siebra. Pedro, microfones abertos para você. Por favor, se apresente, fale um pouco de você. Dê boa noite para os nossos radioouvintes e também os telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais. Seja bem-vindo. Boa noite, Joyce. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes aqui do Ceará, como disse Matheus também, de todo o Brasil, que está acompanhando a gente pelas redes sociais e aqui pela rádio. Boa noite, Matheus. Boa noite, Wagner, também. Vamos discutir política, que como o Matheus mesmo disse, quem ganha são os ouvintes, quem ganha são os telespectadores. E a gente está aqui para isso, para debater política, um debate educativo e tentando trazer conhecimento, aprendendo também, e quem ganha somos todos nós, né, na verdade. Muito bem, a partir de agora os microfones estão abertos. Cronômetro armado, sem juiz, sem luvas. Eu quero agradecer profundamente a sua companhia, onde quer que você esteja. Se você estiver no carro, está dirigindo, olha, é um prazer enorme ter você na nossa companhia. A sua participação poderá ser através do WhatsApp 88-2157-1191. Senhoras e senhores, vamos começar mais O Duelo. Como sempre, a gente começa com notícia internacional. Protestos no Irã, repressão interna como política de Estado. Autoridades internacionais apontam que cerca de 2.000 pessoas morreram em protestos no Irã. O regime, ao mesmo tempo que dialoga com potências estrangeiras, responde internamente com violência extrema. O episódio expõe a lógica de governos teocráticos, autoritários, estabilidade externa negociada e controle interno por medo. A pergunta vai ser hoje direcionada a Pedro Siebra. Você tem 2 minutos. Pedro, há limites morais para relativizar violações de direitos humanos em nome da soberania cultural? Joyce, o que vem acontecendo hoje no Irã é um completo absurdo, né? Se você for parar para pensar de todos os lados, o que o líder supremo do Irã vem fazendo, a gente só vai saber dos relatórios reais pós-guerra, pós-manifestações, pós-problemas civis. Porque assim, os números, algumas fontes dizem que estão superestimados, outras dizem que estão subestimados. Então assim, a gente ainda não tem o fator real, mas se os números chegarem pelo menos perto do que já vem sendo dito, é alarmante, é um número... É o líder supremo matando a sua própria população, matando o seu povo, ou mandando matar, né, como que daria no mesmo. E pessoas que estão reivindicando melhorias para o seu país, né? Um país que na sua base, ele não é um país de esquerda, lembrando, ele é um país que ele é controlado pela religião, ele é um país teocrático, autoritário teocrático, que tem formas de governos controlada pelo Estado, o que traz ela para um lado econômico mais voltado para a esquerda. Mas o país, na sua base, não é um país de esquerda. Até porque lá no Oriente Médio, eles nem têm muito essa convicção do que é esquerda e direita, eles nem levam em conta. Mas assim, o que vem passando no Irã hoje é um total absurdo, né? Você não poder se manifestar, você não poder ter as suas vestimentas adequadas, o que você quer, o seu livre... o seu poder de andar, apesar de que eles seguem lá, né, uma doutrina baseada no Alcorão. Então assim, é uma falta de humanidade e direitos humanos. Não se pode relativizar esse caso, né? Especialmente porque hoje foi amplamente publicado, né, que o governo do Irã publicou como
a data de amanhã para execução sumária Os de primeiros alguns presos. manifestantes. Exatamente. Absurdo. Isso é muito grave, isso é horrendo, e as Nações Unidas não podem somente ver isso como uma formalidade de um país fechado. Tem que se fazer valer a lei para todo o planeta. Não pode ficar submisso a decisões teocráticas. Justo. Não, e essa questão também, vai ser o tempo de Matheus, mas só para complementar a sua fala, essa é uma questão que vem muito além de economia, né? É como a gente estava tentando discutir ontem, é uma questão de costumes, de cultura, porque o que é que acontece? O Irã, ele faz acordos comerciais com muitos países do mundo, né? Então, assim, eles conversam entre si, fazem relações econômicas, mas os costumes são terríveis. Muito bem. E agora a pergunta dirigida para Matheus Linardi. Matheus, regimes que reprimem seu próprio povo ainda podem ser tratados como parceiros diplomáticos legítimos? 2 minutos para você. Olha, primeiramente eu queria aqui, né, louvar a atitude do Pedro por ele ter mudado de opinião em relação à questão do Irã. E se ontem ele estava duvidando dos números, hoje o governo iraniano, até porque você estava dizendo assim, não, mas não é o governo que está falando. Hoje o governo iraniano assumiu que 2.000 pessoas já morreram nos protestos. Autoridades do governo mesmo disseram isso. Só que os números são muito maiores. Se o governo está dizendo que foram 2.000, com certeza foram números muito maiores. E a ONU, e aí você decide se quer acreditar na ONU ou não, já fala em 12.000 mortos em protestos pacíficos. A gente está vendo uma repressão. Só que essa repressão, ela não começou agora. Ela sempre existiu. Porque quando o Pedro falou, acho que 2 programas atrás, quando houve a revolução lá em 1979, ela foi popular. Há controvérsias. Tanto o que foi que teve? O exército traiu o governo. O exército foi comprado pela União Soviética e pelos países aliados do regime dos ayatollahs, né? Esqueci agora como é que chama lá o negócio, mas enfim, e aí depuseram os monarcas da época, né? O Reza Pahlavi e a esposa dele, a Farah, não sei o que lá. A Pahlavi também, né? Que é a esposa dele. E o que eu vejo acontecendo no Irã agora é algo sem precedentes. Você tá vendo aí, Josmar Célio, um povo que é oprimido há 45 anos. E é interessante ver o porquê de agora tá se eclodindo aí essas revoltas. É porque o povo cansou? Também, mas é porque o cenário internacional mudou. Quem mantinha o governo do Irã no poder era a Rússia. A Rússia está cortando um dobrado ali com o próprio quintal dela na briga que ela está tendo com a Ucrânia. O Irã perdeu acesso ao petróleo da Venezuela, né? Já aí há mais ou menos uns 8 meses que está rolando aquela operação dos Estados Unidos bombardeando os navios, apreendendo os navios que foram sancionados, né, as próprias embarcações que foram sancionadas. Então, mesmo o Irã ele tendo uma grande reserva energética de petróleo, ele ainda dependia do petróleo fino da Venezuela para poder fazer o processo de refino. A mesma coisa daqui da gente. A gente é autossuficiente em petróleo grosso, a gente precisa de petróleo importado para refinar o nosso. E o que eu estou vendo aí é que finalmente a comunidade internacional parece que acordou para o absurdo que estava acontecendo lá no Irã. Eu vi ontem o posicionamento do Alto Comissariado da ONU, repudiando o que está acontecendo e defendendo sim uma intervenção humanitária lá no Irã, a ponto de resguardar os direitos humanos da população iraniana que foi subjugada por esse regime teocrático há mais de 45 anos. Muito bem. Matheus, você acredita que essas ações do Irã, permeada sob a questão teocrática, seja um medo de perder o poder mediante essa globalização? Cara, assim, José, eu acredito piamente
Porque o governo dos ayatolás, ele chegou ao poder exatamente promovendo isso, né? Porque, como eu falei nos outros programas, Teherã era conhecida como a Nova York do Oriente Médio. As pessoas viviam livres, as mulheres não eram obrigadas a usar burca, a usar hijab. As mulheres que desobedeciam governos não eram estupradas, né, por ordem do próprio governo. É bom que a gente lembre disso, porque é assim que o Irã governava há 45 anos. Isso está começando a mudar agora com a queda iminente do regime. Então, não é que seja um medo de perder frente à globalização. Foi assim que eles governaram desde o início. Governaram através do medo, governaram através do terror, governaram através da religião. É bom lembrar também que não é o islamismo que é a religião oficial do Irã, é o zoroastrismo. Os iranianos não são muçulmanos, eles são persas. Tanto é que a bandeira do Irã antiga, antes do regime dos ayatolás assumir o poder, é uma bandeira histórica, milenar, com o leão e o sol. E é essa bandeira que os manifestantes estão utilizando agora, exatamente, estão clamando a terra deles de volta. Porque o Irã nunca foi muçulmano. O Irã, ele é persa. Árabe, né? Persa, ele não é árabe. Persa. Muito bem. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas eu prometo a vocês que a gente não demora nada. Rapidinho, VaptVupt somente para tomar um cafezinho, tomar uma água gelada e esses meninos começarem a se preparar para começar o duelo forte de verdade. Daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando para você que a sua participação é através do WhatsApp 88-2157-1191. Você está na Iracema FM 91.9, a primeiríssima. Estamos de volta. O duelo até as 20 horas. Você e esses dois aqui que eu não consigo entender ainda porque que eles não chegaram num acordo. Mas o duelo é isso. Não pode ter acordo. A gente acabou de chegar num acordo aqui em relação ao Irã, né? 2 dias depois ele mudou de opinião. É verdade. Isso não é bem assim, né? Eu falei de um ato que é indefensável do regime iraniano, mas... De qualquer forma, pauta que já passou, né? Isso. E vamos tocando para frente agora. Agora 18 horas e 29 minutos, você está na Iracema FM 91.9, a primeiríssima. Olha, mandando um abraço especial para o advogado José Irlando. Doutor José Irlando, grande abraço. Ele que sempre acompanha, inclusive, ele até passou umas ideias aí para o programa que depois a gente vai passar aí para a diretoria, viu? Muito perfeito. bom. Um abraço, José Irlando. Vamos lá. Tema 2. Milei, Lula e a Venezuela. Ideologia acima da diplomacia. Javier Milei afirma não ter nada a conversar com Lula sobre a Venezuela e declara apoio à família Bolsonaro. A política externa argentina assume tom ideológico explícito, rompendo contradições diplomáticas e tensionando o eixo sul-americano. Agora a pergunta vai direcionada para o Matheus Linardi. Matheus, política externa deve refletir valores ideológicos ou interesses nacionais objetivos? 2 minutos. É bom a gente destacar que, nesse caso em específico, ele estava falando a respeito da Venezuela. Até porque o governo brasileiro ele tem uma postura completamente diferente do governo argentino. O Milei, quando ele estava presidindo o Mercosul, ele tinha expulsado o Maduro, né? O Maduro ele era uma persona não grata dentro do próprio Mercosul. Então, não existe alinhamento, apesar de que o Brasil era o responsável por defender os interesses argentinos dentro da Venezuela. Prerrogativa que agora está sobre o governo da Itália, né?
o governo da Itália está assumindo essa questão aí. O Milei também falou que, apesar do que ele acabou de dizer, nada impede de que a Argentina comercialize com a Venezuela. Eles têm muitos interesses, aliás, com o Brasil eles têm muitos interesses aí em comum, inclusive um grande polo energético, né, que foi negociado desde a época do Bolsonaro, que está agora em construção, um gasoduto que liga a Argentina ao Rio Grande do Sul. Então, o próprio ex-presidente da Argentina, que também não morria de amores pelo Bolsonaro, ele negociava com o governo Bolsonaro, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Uma coisa é realmente ali você tem uma agenda ideológica, um alinhamento ideológico. Outra coisa são políticas de Estado. E aí, nesse caso, não era política de Estado. Ele simplesmente disse, a gente não tem nada a falar com vocês sobre esse assunto. Muito bem, muito bem. E agora eu faço a pergunta para o Pedro. Pedro, a defesa do chavismo ainda é sustentável à luz da crise humanitária venezuelana? Joyce, o chavismo, assim como o bolivarianismo, ou seja, qualquer outro grupo, qualquer outra ideologia revolucionária, ela ainda ascende ao clamor popular, entendeu? Porque toda revolução, ela é popular. Eu não estou falando das revoluções burguesas que tivemos na França, ou as revoluções industriais que foram comandadas por burgueses, mas o que é que acontece? Defender o chavismo não é defender um modelo ditatorial, é defender uma proteção da América do Sul. Por exemplo, todos os presidentes que são de esquerda na América do Sul, eles são estigmatizados como ditadores pela mídia ocidental, né? Pelos Estados Unidos. Então, assim, todo presidente que se identifica com a esquerda, seja ele um revolucionário ou um reformista, ele é demonizado pelos Estados Unidos. Por exemplo, Lula já foi, Gustavo Petro está sendo, Alberto Fernandes na Argentina já foi, e Boric no começo do seu mandato foi também. Então, assim, todo mundo que é de ideologia da esquerda, ele é demonizado pelo sistema capitalista. Por que que não falam de Milei? Por que que os Estados Unidos em nenhum momento criticam Milei? Porque é um capacho dos Estados Unidos. A Argentina hoje é um capacho americano. Então, assim, é um território americano dentro da América do Sul que eles amam. Eles adoram, pode estar batendo índices de fome, ele pode estar diminuindo um quadro que ele mesmo causou na Argentina, que as pessoas vão aplaudir porque a mídia não fala dele, não criticam ele. Então, assim, é uma espécie de um lunático, uma pessoa que não sabe muito bem ali o que está fazendo, acredito eu, não sou eu para julgar porque eu não estou dentro da Argentina, mas a gente não vê a mídia ou os Estados Unidos criticando presidentes que são da direita. Então, defender o chavismo não é, eita, eu vou defender Maduro, eu vou defender Fidel Castro, Che Guevara. Não, é apenas o estigma, é apenas o preceito que os Estados Unidos cria dos líderes de esquerda na América do Sul, né? Muito bem, e aqui a gente vai dando sequência, e agora eu quero saber aí se o bicho vai pegar, tá bom? Provável. Vocês vão ter que decidir aí na ideologia da direita contra a esquerda. A diplomacia ideológica fortalece princípios ou destrói pontes estratégicas? Agora é com vocês, 5 minutos para duelo, debate aberto. Eu acredito que antes de você ter o alinhamento ideológico, você precisa ter os mesmos objetivos. As pontes estratégicas, elas são construídas de acordo com os objetivos. Eu vi o Pedro falar aqui que os presidentes de esquerda são demonizados pelos Estados Unidos. Eu não vi o Mujica ser demonizado pelos Estados Unidos. Eu não vi o Evo Morales, até ele ter aquela escalada ditatorial de querer passar 20 anos no mandato, né, querer morrer no mandato, dele ter tomado nossas riquezas, não sei se tu sabe, mas ele pegou tá investimentos da Venezuela, tá no tempo livre. Assim, ele
falou do Mujica, né? E nem do Gabriel Boric, que é bom lembrar que ele falou assim que o Gabriel Boric ele foi demonizado no início. No começo do não mandato. foi, Foi cara. sim. Não No foi. começo foi. Não foi. Inclusive, os Estados Unidos patrocinou o protesto no Chile no começo do mandato de Boric. Não pode foi, pesquisar. cara, não Só foi. que assim, ele problema Mujica, né? o problema é que parece que para a esquerda tudo que é oposição é articulado pelos Estados Unidos. É porque, Matheus, a gente tem que analisar interesse. Ele citou Mujica, não citou... Quem era o presidente Mujica antes? era o presidente Quem era o do presidente Uruguai, antes? um país que tem 3 milhões de habitantes, que é o país mais longe dos Estados Unidos na América do Sul, eu com citei 3 milhões de habitantes. Eu citei qual presidentes. Qual é a força que o Uruguai tem para cima dos Estados Unidos? Eu citei presidentes que não foram demonizados. Mas é porque quanto mais próximo dos Estados Unidos, mais a crítica vai aumentando. Começa por Che Guevara, vai para Maduro, vai para Fidel Castro, vai para Lula. A questão é, vamos lá, por que os Kirchners, eles enfrentavam uma grande oposição dos Estados Unidos? Eles estavam negociando urânio com o Irã. Urânio. A Cristina Kirchner foi até presa de forma ilegal, porque existe um acordo nuclear, não é? Existe todo um trâmite, você não pode negociar. Você não pode negociar material, né, nuclear, assim como quem está vendendo relógio, como quem está vendendo pedra preciosa, como quem está vendendo obra de arte. A gente está falando aí de ogivas nucleares. Negociar urânio com quem ele quiser, é isso? Ou roubar, ou fazer o que for. Eu queria que o Pedro, ele buscasse entender um pouco mais sobre essa questão aí, porque tu tá falando sanções econômicas, Matheus. Escuta, eu sou um país livre e eu posso, a soberania, ela é justamente isso, é a questão de negociatas. Por exemplo, o Brasil, ele é um país de tamanho continental. Ele quem deveria programar ou fazer essas defesas dos países da América do Sul, porque é um país estratégico de ponto estratégico. O que é que acontece? Quando ele falar, a Argentina estava negociando urânio com o Irã. De forma ilegal. Mas aí é o que eu digo, então... Mas de forma ilegal não é crime? Mas quem então você está defendendo o crime, não, né? Eu estou defendendo você está defendendo o tráfico. Não, você está defendendo o tráfico de material radioativo de alto poder de destruição. E os Estados Unidos podem negociar com quem quiser. E ele está negociando urânio com quem? É o que eu estou dizendo, Matheus. Não, eu quero que... É porque é o seguinte, Pedro. Pra ti, tudo é. Não, tudo você só serve os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Quem manda no Ocidente. Mas aí, quando tu fala assim, os Estados Unidos podem negociar material nuclear com qualquer... Eles estão negociando com quem? É isso que eu tô dizendo. Vamos fazer o seguinte. Aponta aí. Você vai me trazer a fonte. Aponta aí. Sem ser americana. Sem ser americana. Sabe o Clarim, que é um jornal argentino? É o que eu tô dizendo. É uma situação tipo assim. Ou o jornal é um jornal patrocinado pelos Estados Unidos. Eles têm muita influência na nossa América. É porque pro Pedro... A fonte tem que ser aquela fonte, tipo Carta Capital, tipo Fórum, né? Tipo Esquerda Bolivariana. Nada que for fora do espectro dele, ele acredita. A BBC serve? A Deutsche Welle serve? A BBC é americana ou a inglesa? É inglesa. É o que eu tô dizendo, é tipo, sempre as fontes são as mesmas, entendeu? Ele quer uma fonte chinesa. É a produção industrial que vem, é tipo assim... Não, engraçado, o Pedro ele não é contra o fato. O Pedro ele não é contra o fato, ele é contra a fonte, né? É engraçado contra isso. Contra o fato eu não sou não, mas porque ele fica parecendo aquela vereadora do PSOL que discorda dos fatos, aí fica difícil. Dos fatos fica difícil. Não há argumentos. Agora você trazer uma fonte... A Cristina Kirchner nunca foi presa por negociar urânio. Já sim. Pelo menos ele admite, Inclusive... Por negociar urânio de forma ilegal, né? Por isso que ela foi presa. É o que eu digo. Se ela foi presa, era ilegal, tudo não é? Depende da narrativa, né, Joyce? Porque vamos e convenhamos. A gente já teve presidentes que foram presos e que a história os livrou. Que a história, os relatos, os relatórios, a história os livrou. Como a gente também já teve presidentes que estão presos, que foram presos e quem vai julgar é a história. Então, assim, é o tempo. O tempo é o poder de tudo. O que eu falo é o seguinte: todos esses relatórios que trazem para dentro da nossa América, que tinha que ser protegida, talvez até mesmo pelo Brasil, por ser o país de maior território, de maior tamanho, que deveria ter um exército capacitado, não é. Então, assim, aqui o Brasil não é nem um pouco protecionista, a América entra quem quer, todo presidente de esquerda, ele é demonizado.
Então não tem como você manter um projeto, porque esse projeto vai depender se os Estados Unidos querem ou não que esse projeto vá adiante, e aí fica essa questão. É difícil você ser abraçado dentro de um grupo quando você está confabulando com os inimigos, né? Porque vamos lá. Poxa, mas inimigo dos Estados Unidos, vamos lá, nossa. Cuba teve os embargos por quê? Porque Cuba estava com bases de mísseis soviéticos. Isso é um fato histórico. Quem é que quer ter uma base de míssil nuclear apontada para sua cabeça? Ninguém quer, não é? Então, a partir do momento que... Então não faça base no Oriente Médio, na Ásia, na Europa. A partir do momento que o governo argentino, que era de esquerda, começa a negociar com o Irã, começa a comprar urânio do Irã, o que é que os Estados Unidos vão pensar? Opa, o que é que eles estão querendo com esse urânio? Eu vou ter uma urânio só uma não serve pra bomba, não, Matheus. Eu vou ter do meu lado uma nação que não é aliada com material radioativo pronta para me atacar. O urânio é usado para várias difícil, coisas, não é só usado para fazer arma nuclear. Por isso que eles compravam de forma ilegal, né? Era para salvar vidas. Por isso que eles recorriam ao mercado negro para salvar vidas. Exatamente, Pedro. Muito bem. Oxi, só sendo muito juvenil para pensar dessa forma. Muito bem, muito bem. Agora 18 horas e 43 minutos. Rapaz, eu não me aguento, é sério. Sabe? Eu fico, assim, tem alguns pormenores dentro desse duelo de vocês aí que realmente se tornam um pouco engraçado. Não é porque para comprar urânio tem que pedir aos Estados Unidos, entendeu? Estados Unidos eu posso comprar urânio, eu posso negociar com alguém. O mercado é livre ou não é? Primeiramente que não se pede aos Estados Unidos. Se você quer negociar urânio, se você quer negociar urânio de forma legítima, você tem que pedir uma autorização para o Conselho de Segurança da ONU. Da ONU. Muito bem. Vamos lá, vamos dar sequência agora. 18 horas e 43 minutos. Você está na Iracema FM. O programa é O Duelo. Estaremos juntinhos até as 20 horas. E a sua participação é através do WhatsApp 88 21 57 11 91. 88 21 57 11 91. Vamos agora para a pauta nacional. Eita, agora o bicho pega, viu? Tenho quase certeza. Olha só, cultura premiada e política celebratória. Ministros comemoram prêmios internacionais de O Agente Secreto. A celebração reacende o debate sobre o uso político da cultura e confusão entre reconhecimento artístico e capital simbólico governamental. A pergunta vai direcionada para Pedro Siebra. Pedro, o Estado deve celebrar arte premiada ou manter distância institucional? 2 minutos. Deve celebrar, inclusive, deve investir, inclusive, mas com total cuidado, né? Porque os nossos artistas tá criando-se um estigma, um adjetivo que todos os nossos artistas são de esquerda, né? E não é real isso. A gente tem outros artistas, mas quem é abraçado pelo público normalmente são os artistas de esquerda. E o que é que acontece? Nós passamos agora 2 anos seguidos, né? Com Fernanda Torres e agora com Wagner Moura, chegando muito longe, ao topo de prêmio importantíssimo. Então, assim, fica muito bom para o Brasil você saber, porque assim como na economia, tudo é credibilidade. Os filmes brasileiros, eles sempre foram muito bem vistos, mas agora eles estão sendo reconhecidos. E a cultura, o investimento serve para isso, para levar o Brasil para o internacional. Então, assim, você conseguir chegar numa esfera dessa, de um Globo de Ouro, de um Oscar, de estar ali disputando com atores americanos, europeus e disputando filme, talvez até com orçamentos menores, é muito bom, é muito gratificante, e cada vez mais, se a gente puder investir em novas atrizes, novos atores, investir na base, pessoas que têm um talento com teatro desde pequeno, pessoas que tenham, esse investimento tem que ser feito para acender mais pessoas. Então, assim, eu como brasileiro eu me sinto muito feliz, também me sentiria se fosse uma pessoa da direita, por isso que a gente tem que quebrar esse problema, porque a partir do momento que está representando o Brasil, independente do seu campo ideológico. Pedro, você falou uma coisa
disse que nem todo artista brasileiro é de esquerda. Você acha que seria possível, tecnicamente, fazer assim uma média percentual de quantos artistas brasileiros pertencem à direita e quantos pertencem à esquerda? Joyce, é porque eu dei esse, como é que se diz? Esse dado voltado no que a cultura aceita. Por exemplo, todo mundo sabe que existe uma patotinha da esquerda dentro da mídia. Então o que é que acontece? A gente teve que é uma excelente atriz, inclusive, que foi ministra de Bolsonaro, se eu não me engano é Regina Duarte, né? Uma ótima atriz, uma pessoa, mas que essa cultura do cancelamento aconteceu com ela por ela ser uma pessoa que defende os ideais da direita. Então, assim, o que a gente percebe não é que o artista é bom ou é ruim, mas é o quanto ele é abraçado pela mídia e pela cultura. Então, assim, eu não sei o dado, eu não consigo lhe dar um dado, mas eu consigo lhe dizer que, com certeza, os artistas de esquerdas, eles são mais aceitos na nossa cultura e essa cultura do cancelamento acontece mais nos artistas da direita. Muito bem. Matheus, há instrumentalização cultural por parte do governo? Isso é escancarado e as pessoas elas deveriam começar a se perguntar por que foi que os artistas abraçaram tanto a esquerda e criaram essa rejeição em relação à direita. Porque o que é que eu vejo? Quando a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, quando ela foi para o Oscar, quando o mundo todo voltou os olhos para o Brasil, e isso é muito significativo, sabe? Porque não é só não está só impactando só a arte, está impactando a economia. A casa onde foi gravado Ainda Estou Aqui virou um ponto turístico do Rio. Vem gente do mundo inteiro para conhecer aquela casa. O agente secreto agora do Wagner Moura, apesar dele ser um garoto de recados do governo, né, digamos assim, ele é muito mais fechado com o Lula do que com a direita, mas é uma história que se passa no Nordeste. Imagina o quanto de impacto positivo a cerimônia do Oscar é uma das cerimônias mais vistas pela humanidade. A gente está falando aí de uma audiência de 2 bilhões de pessoas, sabe? Então é o mundo todo que está voltando os olhos para cá. Imagina se o Wagner Moura ele tem grandes chances de levar o Oscar para trazer esse benefício aqui não apenas para o Brasil, mas para o nosso Nordeste, sabe? A gente tem que celebrar, cara, é um brasileiro que está no topo. Por mais que ele seja de esquerda, por mais que eu critique muito as coisas do Wagner Moura, eu não posso deixar de ficar feliz de ver um cara que saiu de Salvador para conquistar o Brasil, como um dos atores mais conceituados da Globo, na época das novelas. E agora tá lá nos Estados Unidos, tá batendo de frente com os maiores nomes da indústria. Ele bateu de frente aí só com um ator consagradíssimo, sabe? E ver a nossa arte ser celebrada, ser aclamada, é muito motivo de orgulho. Agora, a direita, ela tem que fazer o deverzinho de casa dela, porque não adianta eu ficar demonizando, eu tenho que saber separar quem é o artista, qual é a obra dele e essa questão de quem ele votou. Porque senão, a gente vai ficar num processo de autofagia, que é cobra comendo cobra e a gente nunca vai sair do lugar. Temos excelentes atores de direita, por exemplo, uma atriz que se posicionou como direita, uma época aí foi muito cancelada pela esquerda, Juliana Paz, né? Carlos Vereza era um grande antipetista. A gente tem muitos autores consagrados, escritores. Raquel de Queiroz era de direita, assumidamente de direita. Ela tinha até proximidade, salvo engano, com o Castelo Branco, né? Ela era parente do Castelo Branco. Então, assim, a gente precisa começar a olhar também para as artes. A gente tem que desenvolver os nossos atores. A gente quer também que artistas de direitas também sejam celebrados e também sejam acolhidos pelas pessoas que agora estão comemorando essa vitória, tanto da Fernanda Torres quanto do Wagner Moura. Uma coisa que eu não consigo entender independente se é de direita ou esquerda, por que é que eu posso até dizer 90% dos artistas brasileiros, quando alcançam um patamar de liberdade pela sua arte, né, eles tendem a migrar para os Estados Unidos. Por que ocorre isso?
Não, é só dando um complemento no que o Matheus estava falando, para a gente voltar para esse ponto, é porque assim, o filme também, após a premiação, ele começa a ser visto muito mais. Hoje tem o streaming, essas outras coisas que são plataformas que você consegue ver o filme, mas depois da premiação, o filme alavanca isso em royalties e tudo mais, e em benefício financeiro. Então, assim, é só um complemento para dizer por que o investimento na cultura. E em relação ao que o Matheus falou, né, já que ele fica feliz com um baiano que saiu lá e hoje está disputando todo mundo, ele também deve ficar feliz com se algum nordestino, né, de Garanhuns por aí sai de onde saiu e se torna presidente da República, né? Aí não, porque ele teve a chance dele, né? E eu não gostei muito do que ele fez. Mas foi interessante tu falar esse gancho do nordestino. Muita gente não sabe, a gente tem um cineasta brilhante chamado Karim Ainous, que ele é aqui do Ceará, tá? Premiadíssimo, e hoje ele tá na Prime Video, hoje ele tá na Amazon desenvolvendo séries americanas, ou seja, um cineasta que saiu aqui do Ceará. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Não, deixa eu ir respondendo a sua pergunta. Eu acredito que essa imigração para os Estados Unidos, eu acho que tem muito mais a ver com alavancar a sua carreira do que, de certa forma, melhorar a qualidade de vida. Porque eu acredito que eles têm fator financeiro para morar muito bem aqui no Brasil, em condomínios, com segurança, com tudo. Acredito que eles se mudam para lá porque lá é o epicentro dos filmmakers, de tudo. Então, assim, muitos cantores vão para lá, muitos atores vão para lá para tentar. Por que Wagner Moura mora lá? Porque ele já está fazendo filmes internacionais, já é o terceiro, se eu não me engano, dele. Mas esse é nacional. Não, eu tô dizendo assim, mas ele já fez o Guerra Civil, que é o americano, Sim. Ele já fez. Então ele tá fez morando lá. da Apple TV, muito boa. Muito bem, então agora nós vamos acalorar essa disputa. Eu quero ver aí agora, viu, faísca. Cultura deve ser política pública ou território livre do poder? Vocês têm 5 minutos para debater. Eu queria passar por cima dessa tua pergunta e fazer uma pergunta aqui pro Pedro, que eu acho que aí sim vai apimentar o debate. Aproveite Pedro, e uma na outra. Tu concorda que há, de fato, uma instrumentalização da cultura pela esquerda, e a esquerda acaba utilizando, por exemplo, instrumentos de fomento como Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, para aprovar projetos para artistas de esquerda, e artistas de direita têm muito mais dificuldade de conseguir esses editais? Não, porque dos 5 artistas que receberam mais dinheiro na Lei Rouanet, 4 são declaradamente bolsonaristas, que é o caso do Gustavo Lima, do Zezé de Camargo, agora que teve um problema. Então, assim, é uma indústria. Inegável que é uma indústria, mas falar que a Lei Rouanet beneficia artistas de esquerda, isso não é verdade, não. Mas isso que eu falei, não. Não, tô dizendo assim, eles usam isso para poder instrumentalizar. Pode ser que sim. Sabe por quê? Porque já que você está recebendo um patrocínio federal ou você tende a fazer aquilo. Mas a esquerda, ela se apropriou da cultura, assim como a direita tenta se apropriar da segurança. A cultura já é uma pauta que os esquerdistas valorizam através dos livros, através dos filmes, através dos textos, através de uma credibilidade de jornalismo e de outras coisas. A esquerda vem trabalhando isso há muito tempo. A direita quis agora inventar com Olavo de Carvalho, com Nicolas e aquela campanhola soltando livros, com Damares. Mas assim, você fala, a esquerda, esse trabalho da esquerda na cultura, ele é de séculos, ele não vem agora. E falar que a Lei Rouanet é um incentivo, né? É um incentivo para a cultura e que eles podem estar instrumentalizando, mas falar que é uma coisa que beneficia... Então tu concorda que é instrumentalizado? A minha pergunta foi essa. Sabe por quê? Vamos lá. Como eu falei, a gente tem aí a Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, são políticas de Estado, não são políticas de governo. Então, independentemente do governo, seja PT, seja PSDB, e a Lei Rouanet, ela vem desde a época do Collor, né? Ela começou lá na época do Collor, e não era para artistas fazerem propaganda para o Collor, por exemplo. Só que quando o PT chegou ao poder, o que foi que a gente viu? A gente viu os artistas encampando campanhas para o PT, em troca de facilitar acesso à Lei Rouanet. Isso é fato. E quando eu te falo assim, essa questão dos editais, é porque pode parecer que é fácil você conseguir acesso à Lei Rouanet, né? Mas não é. É bem difícil, é bem criterioso. Tem um processo gigantesco documental
E para que você tenha acesso de fato a esse recurso, você precisa conhecer alguém dentro do ministério para meio que acelerar o seu processo. E é indubitável, tem até um vídeo da Luana Piovani que viralizou, ela reclamando que era muito difícil ser cidadã no Brasil, que ela tinha que ficar postando as coisas da esquerda, tinha que ficar postando as coisas dos gays, que não estava tendo nem tempo de postar ela gostosa de biquíni na praia, sabe? Existe toda essa movimentação da Paula Lavigne, do Caetano Veloso, dessa galera que ela é muito mais esquerda e é claramente o grupo deles que tem muito mais acesso ao recurso da Rouanet. Essa agenda ela é um instrumento de fortalecimento político, mas assim... Mas tu concorda com isso? De essa agenda ser um instrumento com isso, mas assim, eu tenho que saber, eu tenho que entender também que assim, a cultura... A esquerda, é como eu digo, a guerra, quando acaba uma guerra, a história só é contada pelos vencedores. Então, assim, os vencedores estão no poder, pô. Mas é justamente isso que eu digo. Por que Bolsonaro não investiu em cultura na sua época e incentivou artistas a criarem filmes? Logo, eles possivelmente fariam o quê? Fariam os filmes voltados para então o povo é muito ingrato com ele, porque se ele investiu em ninguém e não saiu um documentário, não saiu um filme, não saiu nada que possa trazer a opinião pública. Muito recurso foi distribuído na Lei Rouanet, porque como eu falei, Lei Rouanet é um programa não, de forma nenhuma, para orquestras, peças de teatro. Então, tipo assim, só que o grupo que tá lá da esquerda, eles são mais articulados, né? Já tem toda a patota. Então, por exemplo, quando a Regina Duarte ela foi anunciada como secretária, não era nem ministra na época, porque tinha acabado o Ministério da Cultura, tinha virado secretaria, ela foi extremamente cancelada, sabe? Uma mulher que era chamada de a namoradinha do Brasil, que as novelas de maior audiência até o momento tinham sido exatamente protagonizadas por ela. Ela é a atriz que mais protagonizou novelas. Ele mesmo dá a resposta da pergunta. E ela foi nem cancelada, né, no tempo mas dela, tinha secretaria. Porque ele tinha secretaria, secretaria, entendeu? Na cultura, o recurso continuou o mesmo, não mas mudou o orçamento. Mas você tirar o ministério é um símbolo, você está tirando o Ministério da Cultura para... Você está tirando o cabide de emprego, né? E aí, quando, vamos lá, aí assumiu o Mário Frias. A gestão do Mário Frias, ela tem vários problemas, mas você não pode dizer que recurso não foi distribuído na Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet, na verdade, ela é um instrumento de renúncia fiscal. O que o Ministério te dá, o que a Secretaria te dá, é uma carta de anuência para que você possa captar dentro das empresas e empresários que tem ali o abatimento no imposto de renda, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Só que a esquerda é muito mais organizada, não é? A esquerda tem toda aquela coisa, toda aquela mobilização, e como você mesmo falou, a esquerda, ela meio que já é proprietária desse discurso da cultura. E é o que eu venho falando aqui desde o início. Eu acredito que a direita, ela precisa olhar para a cultura de uma forma muito mais organizada e de uma forma a não entrar em guerra com o pessoal da cultura da esquerda, porque a gente só tem a perder. Muito bem. Agora 19 horas em ponto. A sua participação através do WhatsApp 88 21 57 11 91. Vou repetir, 88 21 57 11 91. O programa O Duelo. Estaremos juntinhos até às 20 horas. Lembrando para você que logo na sequência, depois de O Duelo, você fica com Cidade Love na companhia de Edilma Félix. José, eu queria mandar aqui um abraço. Fica à vontade. Queria mandar um abraço aqui pro Fernando Torres, nosso grande amigo aí, ex-presidente da AGE Fortaleza, né? Trabalha agora com o senador Eduardo Girão, mandou aqui um alô pra gente, diz que tá gostando muito do duelo. Muito bem, um grande desejando abraço. Muito sucesso pra gente. Um grande abraço aí para o Fernando Torres. Vamos lá para mais um tema, agora nacional também, né? O MST, Venezuela e radicalização ideológica. O MST articula brigadas em defesa do chavismo. O movimento amplia atuação internacional, enquanto o regime venezuelano
enfrenta acusações de autoritarismo. A pergunta vai para Matheus Linardi. Matheus, você tem 2 minutos para responder. Isso é solidariedade internacional ou militância ideológica cega? É militância ideológica cega e falta do que fazer, né? Parece que tá faltando trabalho aqui no Brasil pro MST, mas é como eu acho que eu falei em alguns programas anteriores, que o MST, como ele tá muito apagado aí, né, ele não tem como fazer oposição ao governo Lula, então ele tá querendo aparecer. E como ele tá querendo aparecer, ele tá querendo se manter relevante na mídia. Ah, vamos lá pra Venezuela, porque eles são aliados históricos. Tem até aquele vídeo, né, lá do Tô com Maduro, ele dançando com o Duro. E é só isso que eles sabem fazer. Parece que realmente, eu acho que... Eu queria muito conversar com alguém do MST, sabe? Pra perguntar pra eles por que eles perdem tanto tempo com essa questão de militância ideológica e porque eles não investem esse mesmo tempo em gerar valor para a sociedade, sabe? Para mudar a realidade deles, porque, poxa, o Movimento Sem Terra tá aí militando desde que eu me entendo por gente, desde a década de... Eu acho que desde a época da redemocratização, né? Eles ainda não têm terra, velho. Eles estão fazendo coisa muito errada, né? Porque desde 88 ainda não tem terra. É complicado. É complicado, tá faltando articulação. E olha que tiveram governo Lula e Dilma aí, que foram, né, muito benevolentes. Tiveram políticas de reforma agrária muito efetivas do lado tanto do governo FHC, quanto do governo do Michel Temer, quanto do governo Bolsonaro. E esse povo ainda se chama Movimento dos Sem Terra. Não estava na hora de chamar o movimento com terra, não. É complicado isso aí. É complicado. Pedro, movimentos sociais devem assumir posições internacionais controversas? Movimentos sociais não, eu atribuo isso à República, porque assim, quem deveria estar posicionando tropas, quem deveria estar fortalecendo seu exército e quem deveria estar convocando pessoas para essa luta deveria ser o próprio Brasil, porque assim, a soberania do Brasil hoje, ela vai entrando em risco com o avanço dos Estados Unidos na nossa América. Então, assim, o MST fazer algo assim, que é porque o pessoal fala do MST como se fosse algo... Eita, é só os sem terra lutando por terra. Não é isso. O MST também, eles têm trabalhos, já em outra ramificação da sua área, que é a pressão sobre IPTU progressivo, por exemplo. E a gente sabe que tem acionistas que compram terrenos em centros de grandes cidades e não fazem nada lá, apenas especulando, deixando a cidade parada, o terreno valorizando, e aí se cria, como se criou no centro de São Paulo, uma espécie de abismo, de Cracolândia e tudo, justamente porque as pessoas compram para especular e não para produzir. Então, assim, terreno sem produção... Pedro, mas aí eu vou ter que interromper você. Falar de Cracolândia e dizer que... Não, Cracolândia é um dos problemas que... É uma das doenças da especulação. Por isso que se critica muito o capitalismo, porque assim, mas, Pedro, você chega no centro de uma cidade, compra 6 prédios e não vai usar nenhum, Pedro, só para deixar ele valorizar, não, as pessoas vão se abrigar. Tá certo. Mas eu tenho que intervir, porque é o seguinte, eu morei no centro de São Paulo e eu vi o centro de São Paulo desmoronado, um centro que tinha uma movimentação de centenas de milhares de pessoas diariamente, para cima e para baixo, fazendo compra. E as lojas foram fechando gradativamente, exatamente pela chegada da Cracolândia. Então eu não vejo um consenso nisso aí que você está falando. O que eu falei é que a Cracolândia, além de ser um problema estrutural do próprio governo, com a falta de saúde pública, que é um problema de saúde pública também, não é só um problema de segurança nem nada, essas pessoas vão se alojando em locais onde tem prédios de especulação. Por exemplo, eu compro uma casa no centro, não vou usar e vou deixar ela apenas valorizando o meu dinheiro, entendeu? É o mercado imobiliário agindo a favor do capitalismo. Só que o que eu quis falar em relação a isso é que, assim, eu acho que não é um dever do MST em proteger fronteiras, apesar de que ali o MST é muito forte ali em Roraima, também na Amazonas. Mas não é fronteira que estão indo proteger não, viu? Não, tô falando assim, eles estão indo para dar apoio ao exército
venezuelano, né? Muito bem, então vamos aproveitar aí, eu quero ver agora o debate no duelo de verdade entre vocês. Movimentos sociais fortalecem a democracia ou substituem o Estado? Vocês têm 5 minutos. Não, eu queria trazer essa questão aí da Cracolândia, porque eu fiquei bem interessado, sabe? O Pedro ele falou como se a Cracolândia ela fosse culpa dos empresários que compram o imóvel e fica ali especulando como se essa fosse a realidade. Tipo assim, eu comprei o imóvel e eu tenho que investir, eu tenho que dar uma destinação exatamente no momento que eu comprei, porque Pedro Siebra quer. Não sou eu que não quero, é assim que não é assim que funciona. Você não é compra assim um que prédio, funciona. você deixa ele 15 anos parado, então paga o IPTU progressivo. Já que não é você não assim está que produzindo funciona. nada e não está gerando riqueza para o país, Não é assim aí que é que é estranho. funciona. Então assim, onde é que o Estado entra? Aí ele falando a respeito agora da Cracolândia, acho que ele... Tu foi em São Paulo recentemente? Não. Ah, por isso que tu não tá vendo a revitalização que tá tendo, inclusive no centro de São Paulo, principalmente ali na Estação da Luz, onde antes era um polo que só tinha mendigo, né? A gente tá vendo um boom daqueles condomínios que tem apartamentos de 20 metros quadrados, que o pessoal tá preferindo uma área comum maior e uma área de morada bem menor, somente para as necessidades ali básicas, dormir, comer, tomar banho. Em compensação tem academia, tem piscina, tem uma área comum gigantesca. Então, o centro de São Paulo ele está passando por um investimento muito, muito interessante, literalmente uma revitalização. O Tarcísio foi o primeiro governador que de fato enfrentou o problema da Cracolândia. E ele não enfrentou mas então com por que pau que a rejeição mole. de Tarcísio só sobe? Ele não a rejeição dele só sobe, tanto é que ele ganha em primeiro turno, né? Não Ganha sei, em primeiro turno. Disso, não. Então eu acredito que você precisa, quando você for trazer as fontes da sua cabeça, Porque assim, pesquisar aí o que é que os assuntos acontece? da sua O que é que totalidade. acontece? Mas voltando para a questão da pergunta, né? Em relação ao MST. Eu acredito muito que não é de interesse das próprias pessoas não é sobre que... MST, é sobre movimentos sociais. Se eles... E eles são o quê? Não, é um dos movimentos Uma sociais. confeitaria? Mas é um dos movimentos sociais. O movimento social ele fortalece sim a democracia, como o Joyce perguntou. Não o MST. O MST é Qual foi um a dos conquista? movimentos Qual foi a sociais. conquista que o MST fez que fortaleceu a democracia? Eu lembro do João Pedro Stedley pegando numa foice dizendo que se derrubassem a Dilma, o Brasil ia ter um banho de sangue. Isso fortalece a democracia? Não é? Isso não fortalece a democracia. O que você tem que entender é que é o seguinte... Eu também não entendo como é que o MST destruir sede da Embrapa, destruir anos de pesquisa, e olha que a Embrapa foi a instituição do governo brasileiro que recuperou o terreno do Cerrado. Esse teatro... Isso não é um teatro, é fato. Esse teatro é um problema. Por quê? Isso não é teatro, é fato. Quer dizer que o MST nunca invadiu a Embrapa. Eu não estou falando Você acabou de dizer que era um teatro. Nós temos que entender o quê? Quais são... Não, parece que pro Pedro tá tudo bem, né? O MST invadir a Embrapa, destruir anos de pesquisa... Qual é o ponto que o MST quer chegar? IPTU progressivo, é isso que ele quer. Produção em terreno improdutivo. É isso que ele quer, e com aí, certeza. essas alas violentas, elas são acalmadas quando chega um reformista como Lula, que destinou 516 bilhões pro Plano Safra, e Matheus não fala. É o presidente que mais investiu nos agricultores nos últimos anos. O Plano Safra para impulsionar a agricultura e a agricultura familiar. Ele foi investido mais de 516 bilhões, dinheiro esse que, salvo engano, 60 bilhões foi para grandes agricultores, e a menor parte foi para a agricultura familiar, que é quem gera a economia, é a agricultura familiar. Não tá fechando. E aí, o que a gente tem que entender qual é a causa. Bilhões, 60 bilhões, não, a menor 60%, parte vai... desculpa, eu falei 60 tá. bilhões. Então, assim, os movimentos o movimento que hoje é MTST, não é mais MST, é Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, são pessoas que não, aí são outras coisas. Não, estou dizendo assim, tem MST, tem MTST... Mas o objetivo é o mesmo, é buscar a moradia, é o IPTU progressivo, é investir na agricultura, é uma luta pela reforma agrária. Então, assim,
Ah, tem vândalos, tem ocupadores, mas essa ocupação não é uma invasão, como a direita costuma falar. Não, é um terreno improdutivo. Meu pai já foi sequestrado pelo movimento sem terra. Mais uma vez aí eu devo meu pai já foi sequestrado. Não, agora eu fiquei puto, ele tá dizendo assim, não é a mesma coisa não. Joyce, meu pai, ele trabalhava como engenheiro agrônomo na prefeitura de Canidé. E ele foi sequestrado, ele juntamente com o vice-prefeito, ele juntamente com toda a equipe dele foram sequestrados pelo movimento sem terra. Ficaram reféns 6 dias. E essa pessoa aqui, né, essa cria de condomínio, tá me dizendo que o MST não faz invasão. Sendo que eu tenho uma história pessoal pra contar. O sequestro virou invasão agora, porque você falou que ele foi sequestrado. E invadiram a propriedade. Certo, mas aí uma coisa, eu tô falando de outra coisa, eu tô falando entre então quer dizer que sequestro tu apoia? Não, cara, é porque se a gente tá falando de invasão, você tem que falar de invasão. Se a gente tá falando de ocupação, você tem que falar de ocupação. Mas o sequestro ocorreu, numa situação de invasão. A gente tem que falar onde é invasão, é invasão. O sequestro ocorreu numa situação de invasão. Invadiram a propriedade que meu pai trabalhava, tava rolando um evento da prefeitura lá, foram feitos de refém o vice-prefeito, que à época era o Higino, que até já falecido, que Deus o tenha, né? O Higino Costa, lá de Canidé, e toda a equipe. Então, foi meu pai, foi o dono da terra, foi o vice-prefeito, foi toda a equipe, ficaram 6 dias de refém. E a cria de condomínio aqui está dizendo que não existe invasão. Muito bem, a gente vai dando sequência à sua participação através do WhatsApp 88-2157-1191. Você está ouvindo o duelo através da Iracema FM 91.9, a primeiríssima. Força no pescoço do meu pai. Olha só, a gente vai dando sequência aqui. Popularidade de Lula e polarização política. Pesquisas indicam desaprovação de 50% ao governo Lula. O dado reforça ambiente polarizado e desgaste da narrativa governista. A pergunta direcionada agora para Pedro Siebra. Pedro, o governo perdeu narrativa ou o país perdeu a paciência? 2 minutos para você. Já só antes de entrar no tema, eu tenho que me defender, né? Defender minha honra, porque assim, eu já fui chamado de moleque, já fui chamado de cria de condomínio, e eu tenho que me defender, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo em casa pensam que isso é verdade, né? Eu sou uma pessoa que eu gero vários empregos para a minha cidade, eu sou um empresário, sou uma pessoa que luta pela cultura da cidade, inclusive restaurando um prédio antigo da cidade, trazendo economia, trazendo riqueza para a nossa cidade. Então, assim, às vezes aparenta que a gente o pessoal que está ouvindo aí pensa que isso é verdade, mas não é. Um moleque, se todo o Brasil tivesse um moleque como eu, que criasse e gerasse tantos empregos e ajudasse na economia e na cultura da cidade, eu acho que o país estaria bem melhor. Muito bem. Mas, assim, voltando pro tema, que era sobre a desaprovação de Lula, é isso? Isso. A pesquisa indica desaprovação de 50% ao governo Lula. O dado reforça ambiente polarizado e desgaste da narrativa governista. A pergunta é a seguinte: o governo perdeu narrativa ou o país perdeu a paciência? O governo perdeu a mão com os últimos acontecidos, né? Principalmente numa pauta que vai ser pautada é redundante, mas vai ser uma das grandes coisas no Brasil, que é a segurança. Então, perdeu a mão no Nordeste, e aí essa narrativa não vai colar mais. Mas essa desaprovação de Lula é diferente de rejeição. As pessoas têm que entender isso também. Um exemplo, várias eleições no Brasil estão sendo decididas pela rejeição. Lula é uma pessoa que tem muita rejeição, que é praticamente os votos de Bolsonaro. As pessoas esquecem, mas a última eleição foi decidida por conta de 2 milhões de votos. Foi muito parelha, e essa rejeição não mudou do nada, não acabou. Inclusive, ela aumentou no Nordeste em alguns locais. Só que é diferente de desaprovação, né? Desaprovar pautas do governo, eu mesmo faço isso. Tem muitas pautas do governo que eu não concordo, como eu acredito que pessoas de direita também não concordavam com algumas pautas do governo de Bolsonaro. Então, assim,
eu desaprovo medidas do governo de Lula, mas rejeitar é uma coisa que decide eleição. Por exemplo, você rejeita mais Flávio ou rejeita Lula? Você tampa o nariz e vota em algum dos dois. Então é totalmente diferente desaprovação de rejeição. Lula perdeu na narrativa, está perdendo inclusive, por isso que a desaprovação está subindo, desculpa. Mas aí, como eles são retroalimentados, um e o outro, um necessita do outro, quando o Flávio entrar na disputa, pode ser que a rejeição de Lula caia por conta que a de Flávio é maior ou igual a dele. Muito bem, Matheus. Essa desaprovação é conjuntural ou estrutural? Então, eu queria também defender minha honra, né, aqui, porque disseram que eu acusei o Pedro de moleque, de querer de condomínio. Cara, eu falo moleque quando você age igual a um. Tô dizendo que você está agindo como um em determinados momentos. E cria de condomínio nada mais é do que uma pessoa que é descolada da realidade. Uma pessoa que nunca pisou num assentamento sem terra, ou que nunca teve uma foice colocada no pescoço, né? Feito de refém por 6 dias, igual o meu pai, foi feito pelo sem terra quando invadiram a propriedade que ele trabalhava. Voltando para essa questão aí, é bem interessante a gente tratar a ótica do Pedro, porque, não, estão desaprovando, isso não quer dizer que é rejeição. Só que a desaprovação, ela é um caminho para a rejeição. É por isso que o Planalto ligou o alerta vermelho. Existia aí uma grande expectativa na eleição do Lula, né? Vamos unificar o Brasil, vamos salvar o país da democracia. E o que a gente viu no que se sucedeu de 2023 para cá foi que parece que a campanha não acabou, né? O Lula ele se recusou a descer do palanque, o Lula ele se recusou a de fato governar, né? Lutar pelas pautas estruturantes que o país tanto precisa. A gente vê aí o Brasil ele com o pé no acelerador para o maior desastre fiscal dos últimos anos. A gente está vendo aí a inflação fora de controle, a gente está vendo o superendividamento do governo, o superendividamento das famílias, a gente está vendo as pessoas passando dificuldade para pagar as contas. Então, o Brasil perdeu a paciência, sim, com o governo do PT. Até porque, quando você vai no supermercado com R$100 comprar alguma coisa, aí você lembra, em 2022, quando o presidente era o Bolsonaro, e você ia com R$100, você comprava muito mais. Quando você vê hoje, a carga tributária ela subiu. A gente está pagando quase aí 60% de carga tributária. É só tendo reajuste por cima de reajuste. Na época do Bolsonaro se pagava bem menos imposto. Porque esse era o discurso do governo. O que era que o Bolsonaro falava? Menos imposto, você paga menos imposto, então mais dinheiro fica no seu bolso. Então, as pessoas, elas começaram a sentir saudade da época do Bolsonaro e viram que o que o Lula prometeu, ele não entregou. Tem muita gente esperando aí a picanha e a cerveja até hoje que até agora nada. Muito bem. Agora eu quero ver vocês aí duelarem sobre a seguinte pergunta. Lula governa contra o desgaste ou apesar dele? Vocês têm 5 minutos. Não, complementando aí que realmente é complicado. Você falar que o poder de compra era maior quando se criavam filas de ossos aqui no Brasil, na época de Bolsonaro. Filas né? de ossos Então, sempre assim, existiram, viu? Existe hoje também. Não, Existe eu sei, hoje mas também. o que eu quero dizer é o seguinte... Não, você acabou... Não, o que Tinha. você acabou de dizer foi que Você falar praticamente foi que uma as invenção pessoas- a pobreza da época do diminuiu. Bolsonaro, não foi? As quedas em relação ao emprego diminuíram ao desemprego. Hoje o país vive uma das menores taxas de desemprego dos últimos anos. Hoje o país vive uma das menores taxas de inflação dos últimos anos. Então, O assim, quê? Matheus, ele... É o quê? Sim, as taxas de inflação do Brasil estão descendo. Ah, bom. Inclusive... Você acabou de dizer que era uma das menores dos últimos anos. Você dos disse últimos anos, isso. você pega de quanto pra cá? Você disse isso. Sim, dos últimos anos. Quanto é que tá a inflação hoje, Pedro? Enfim. Qual é o centro da meta, O que Pedro? acontece é o Eu seguinte, acho engraçado o PT um cara tem que é alguns- contador. O que acontece? O cara que é Só contador. complementando. O que Chegar aqui com acontece? essas narrativas. O Brasil tem uns problemas Acho que ele pensa que o que tem mundo que, é bobo. que tem que agradar o mercado. Por exemplo, o Brasil furou o teto. Cara, um A empresário. partir do momento que você dizer um fura o negócio teto, desse. a partir do momento que você fura o teto, quando você fura o teto de gasto ou então arcabouço, o que é que acontece? Você descredibiliza o país. Só que tem pautas que são necessárias. Você tem que furar o teto. Tanto que foi por isso que teve a PEC da transição, ou
Teve a transição para fazer uma coisa que Lula teria que gastar mais do que o que foi Haddad. E Haddad, todo mundo sabe que é a bucha de Lula. Haddad não está ali para ganhar a eleição, Haddad não está ali para ser ministro da Economia, ele está ali para levar pancada. Todo mundo sabia que esses anos da economia seriam difíceis para o Brasil. Então, assim, são anos difíceis para o Brasil que vão ser colhidos ou a gente vai viver mais anos difíceis, né? Mas, só levando em consideração isso que em relação à economia, é desgaste, ele está lutando contra o desgaste, ele está lutando contra a narrativa, a Câmara e o Senado são cada vez mais conservadores, então todo dia ele leva mais pancada, todo dia a mídia fala mais e todo dia ele é desgastado. Então daqui para a eleição é que a gente vai ter que ver. Não, eu tô aqui pasmo com essa questão aí da inflação, a menor inflação dos últimos anos, porque isso não se traduz, por exemplo, na taxa Selic, né? Isso não se traduz com o que o mercado está vendo. O fato do mercado ter projetado que lá em dezembro de 2026 a gente vai ter 4,0,5, não quer dizer que hoje a gente esteja vivendo esse cenário, Pedro, é uma projeção. Eu acredito que você, como contador, você entende o que é projeção, né? E é uma projeção para fechar o ano. E para chegar nesses 4,05, o PT ele tem que fazer uma coisa que ele não está fazendo, que é corte de gastos. O PT tem que enxugar a máquina, ele não está fazendo isso. O PT tem que interromper urgentemente os gastos primários, ele não está fazendo isso. O governo ele está vivendo um super endividamento, está todo mundo falando sobre isso. E quando o Pedro tenta, o pessoal da direita fica querendo agradar mercado. Ele esquece que mercado são pessoas. Mercado não são empresas, não. Mercado não são empresas, mercado são pessoas. Quem causa a valorização das empresas o mercado são as pessoas, Pedro. As empresas não vendem se não tiver cliente. Muito bem, senhores, eu vou ter que interromper porque a gente vai ter que dar uma aceleradazinha aqui, tá bom? Agora 19 horas e 24 minutos, vamos entrar agora na pauta estadual, ok? Ceará, muito bem, aqui eu estou recebendo aqui no ponto aqui, da direção, que nós vamos já para a pauta regional, isso, muito bem. Pois Cariri discute candidaturas de primeiras damas e representatividade política feminina. A política regional do Cariri sinaliza uma movimentação inédita para as eleições de 2026. Ao menos 5 primeiras damas estão sendo cogitadas como candidatas à vaga na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Esse fenômeno não é apenas anedótico. Ele reflete uma estratégia política que busca capitalizar a influência do poder municipal em espaços legislativos estaduais e federais. Prefeitos aliados articulam esses nomes como forma de ampliar influência e supostamente garantir interlocução direta com o governo do estado e com o poder legislativo. No entendimento de alguns gestores, candidaturas de primeiras damas podem, em tese, ampliar representatividade, sobretudo em um ambiente onde a participação feminina nos espaços de poder ainda enfrenta obstáculos estruturais. Estudos regionais apontam que, historicamente, a presença feminina em disputas majoritárias e legislativas no Cariri é menor do que a proporção de eleitores, cenário que persiste mesmo com avanços pontuais em outros níveis. No entanto, críticos alertam para o risco de patrimonialização política, questionando se tais candidaturas são uma expressão legítima de representação ou se configuram um mecanismo de perpetuação de poder familiar
e municipal nas instâncias eleitorais superiores. A discussão envolve não apenas estratégia eleitoral, mas legitimidade democrática, igualdade de gênero e autonomia partidária. Matheus Linardi, candidaturas de primeiras damas representam um avanço da representação feminina ou são instrumentos de manutenção de poder político já estabelecido? Você tem 3 minutos. Assim, eu acredito, eu entendo muito as pessoas que criticam, até levando para essa ótica do patrimonialismo, mas acredito que é perfeitamente legítimo, uma vez que a gente não tem nenhuma lei proibindo, né? Então, se a democracia diz que pode, eu não vejo problema nenhum, até porque no final das contas, né, quem vai decidir é o eleitor. Então, qualquer pessoa que se julgue apta a disputar um cargo aí, seja de deputado estadual, de deputado federal, ou queira alçar voos mais altos, eu não vejo problema nenhum em essa pessoa, por exemplo, ser cônjuge de um gestor, ou ser filho de um gestor, ou ser parente de um gestor. Não vejo problema nenhum, porque no final a decisão ela sempre vai ser do eleitor. Eu vejo mais, sabe, Jos, essa questão aí como uma forma de fortalecimento do grupo político que está buscando ali um deputado, ou aliás, uma deputada, né, que esteja muito mais alinhada com o desenvolvimento da cidade. Porque hoje um deputado federal, ele tem uma quantidade aí muito boa de recursos para destinar, fora o orçamento participativo, né, que é o orçamento dos próprios ministérios. Dentro do governo do estado também, a gente tem orçamento participativo no governo do estado, tem as emendas parlamentares, e existem demandas históricas que, apesar de ter algum deputado que vem de fora e faz uma aliança, não consegue resolver. Então, é por isso que eu bato muito nessa tecla que nós caririenses, a gente tem que votar em gente do Cariri, pô. A gente tem demandas históricas aí para serem resolvidas e a gente só vai conseguir resolver isso se a gente tiver voz e vez. Não ficar dando palco para forasteiro, sabe? O seu voto tem muito poder. É muito mais fácil você cobrar uma pessoa que mora aqui do que cobrar uma pessoa que mora fora. E a gente sabe que Juazeiro é meio que um açude, né, dos forasteiros. Toda época de eleição vem candidato de todo buraco para escavar voto aqui e depois nunca mais olha. Tem deputado que nunca mandou nem emenda. Então eu acho justíssimo e eu quero mais é que a gente produza mais lideranças políticas relevantes aí no nosso estado. Muito bem. Pedro, qual o papel dos partidos em assegurar que candidaturas como essas sejam fruto de projetualidade política e não mero reflexo de poder municipal? Joyce, complementando, isso aí é uma falcatrua, na verdade. É você se aproveitar de pautas de minorias, como a pauta de mulher, a pauta de pessoas LGBTQIA+. As mulheres são a maioria na população. Não, tá, mas Pedro? aí é o que eu vou dizer. O princípio da democracia, citado por Aristóteles até no livro A Política, é o sorteio, não é o voto. Então, assim, a gente tem uma população igualitária no número de homens e mulheres. Se fossem sorteados, possivelmente a Câmara, a distribuição de prefeituras estariam iguais entre homens e mulheres. Então, eles querem perpetuar no poder, e sempre foi assim, através de filhos, através de mulheres, através... Então eles usam uma pauta dizendo, é uma mulher que vai se candidatar, mas é a sua mulher. Então, assim, é uma questão de dizer assim, a minha família vai perpetuar, ali está em casa. E não são pautas legítimas nem que vão ajudar a população. Por isso que eu acho isso uma manobra, não acho isso uma coisa que vai ajudar na nossa democracia. Não vão ter projetos para a população, vão ter projetos pessoais, porque aumenta a força deles. Então, se você já é um prefeito na cidade e sua mulher é deputada estadual, possivelmente nada vai chegar, aí vem a outra narrativa, né? Não, mas ela vai mandar emenda, ela vai mandar isso. Então, vote em líderes locais. Vote em pessoas da sua cidade, cada vez mais próximos. Ô Jorge Marcelo, eu preciso comentar uma coisa aqui que acabaram de me mandar. Um amigo meu, o Wallace, ele
eu tô aqui assistindo o duelo pela rádio, meu pai tá aqui com o som no volume máximo, você tá arrasando. Muito bem, pronto. Vamos lá, dando sequência aqui, quando a política converte capital familiar em capital eleitoral, isso é inovação representativa ou um sinal de que ainda não avançamos em igualdade de oportunidades? Vocês têm 4 minutos. Eu acho que é bem complexo a gente falar a respeito aí dessa questão de igualdade de oportunidades, porque sempre vai ter alguém que vai estar na sua frente. Eu vou dar até um exemplo. Quando a gente discute meritocracia, o filho do Jeff Bezos, que ele hoje é um dos homens mais ricos do mundo, né? Jeff Bezos é o dono da Amazon. Ele vai estar sempre à frente, por exemplo, do filho do Gustavo Lima, sabe? Na meritocracia, as pessoas elas estão correndo corridas diferentes, então não tem como a gente falar de igualdade de oportunidades, sendo que ninguém vai conseguir sair exatamente do mesmo lugar. Quando você consegue hackear o sistema, que foi o caso aí de alguns deputados que se elegeram com a força das redes sociais, a gente teve aqui até o Lucão, né, que está colocando o nome dele à disposição para disputar a Câmara Estadual, salvo engano. A gente tem aí com todo respeito, tá, Lucão? Eu gosto muito de você, você é meu amigo, mas uma anomalia do sistema. Porque se fosse pelas regras gerais, um cara como ele jamais teria tido a oportunidade de ser um dos vereadores mais bem votados do Juazeiro. Isso por conta que o lastro da política é o dinheiro e o aparelhamento familiar. Então não é uma inovação. Essa questão de familiares na política, seja eles Mas eu filhos... nunca disse que era uma inovação. Não, estou dizendo assim, mas é uma questão de poder e de dinheiro. Eles usam os próprios recursos para perpetuar no poder. Então, seja através das mulheres, dos filhos, dos familiares, do intercâmbio de porque familiares. O Pedro perdeu minha fala, né, que ele tinha saído. O que foi que eu falei lá no início foi o seguinte, se hoje não existe nenhuma vedação que um cônjuge, uma filha, uma prima, mesmo que tenha ali um parentesco com o gestor, coloque o seu nome à candidatura. Até porque a candidatura ela é do grupo político. Não há ilegalidade. Não há ilegalidade. Mas a imoralidade, assim, você colocar... Mas a imoralidade, ela é subjetiva. E eu acho muito complicado da forma que o Pedro está colocando aqui, porque ele já abriu dizendo que era uma falcatrua, sabe? Primeiramente, a gente não está aqui com uma bola de cristal, a gente não sabe, por exemplo, quais serão os projetos que serão trazidos por essas cônjuges que estão colocando aí o nome à disposição. Tem um caso que a gente gosta muito de citar quando fala sobre fortalecimento regional, que é o caso de Tauá. Tauá, um tempo atrás, era uma cidade que não tinha absolutamente nada. Hoje, Tauá é um polo de desenvolvimento, exatamente por quê? Porque as famílias que se perpetuaram no poder, elas trazem muito recurso para a cidade. Ainda que sejam rivais, né, o pessoal do Aguiar e o pessoal do Domingos Filho, mas eles trazem progresso para a cidade. Mas você não pode usar o Estado para se perpetuar no poder. Você não pode usar uma ferramenta... Mas quem que está defendendo para se perpetuar no poder? Por exemplo, o que acontece? É o que eu digo. Isso já fere o princípio da democracia. O princípio da democracia é o sorteio, não é o voto. Porque o Pedro ele quer acabar com o sistema de votação. Ele quer que seja sorteado. Seria muito mais justo. Seria muito mais justo. No mundo ideal, meu filho. No mundo ideal, perfeito. Mas a gente não vive no mundo ideal. Isso aqui é Brasil. Muito bem, agora 19 horas e 35 minutos. Você está na Iracema FM 91.9, a primeiríssima. Até as 20 horas, o duelo para você. Vamos entrar agora em mais um tema. Câmara de Juazeiro, nomeações e o risco de normalização institucional. Nomeações controversas na Câmara de Juazeiro levantam debate sobre critérios, responsabilidade institucional e infiltração do crime organizado na política local. Pedro Siebra, falha administrativa ou negligência política?
É uma pergunta complicada, né, Joyce? Porque assim, as falhas do Estado a gente vem mostrando todos os dias e a gente vem sentindo todos os dias, mas a negligência também é porque tu leu o caso da moça lá, porque eu queria complementar em cima. Sim, só que é o seguinte, nós não vamos trazer aqui, Certo. tá? Não, então assim, a gente teve... Você teve acesso à tivemos leitura? alguns casos, né, em que o que é que pode acontecer? Um erro de uma assessoria, uma pessoa do âmbito político que não está entendendo muito bem o que vem acontecendo e acaba nomeando uma pessoa, algum nome errado, alguma coisa do tipo, e isso acaba se aparelhando, né? Eu vou até deixar, é um assunto delicado, eu prefiro até que o Matheus fale isso. Ainda bem que ele reconhece a minha superioridade. Não é isso, é porque assim, como eu digo, é um assunto voltado mais para o âmbito da cidade de Juazeiro. Eu não estou a par dessa situação, é uma situação muito séria, muito grave, e eu não quero cometer nenhuma injustiça. Muito bem. Então vamos lá, Matheus. Fala para os nossos ouvintes. Quem responde politicamente por esse tipo de nomeação? Quem responde politicamente é a pessoa que está assinando, né? No caso, quem assina as portarias de nomeação é o presidente da Câmara. Mas eu queria até trazer aqui a título de esclarecimento, porque hoje papocou aí na mídia que uma servidora da Câmara que foi promovida a assessora, ela tinha um passado criminal. E aí eu fui atrás da portaria, né? Eu fui atrás dos comentários no Instagram, eu fui atrás até da sessão onde os vereadores cobraram o presidente Felipe Vasquez. E até o momento, o que foi falado? Trata-se de um homônimo. Que é um homônimo? É uma pessoa que possui o mesmo nome. Até o momento, a Câmara nega veementemente que essa moça que teve essa promoção aí, né, foi dada a nomeação dela como assessora no DAS-3, ela é de fato a Cícera do Fuzil. É uma outra pessoa com o mesmo nome. Todos os requisitos legais eles foram obedecidos para que a nomeação acontecesse. É uma servidora da Câmara, que goza de idoneidade moral e tal. E o que vem se comentando e aqui eu quero até chamar a atenção, sabe, Jos? Porque nós da imprensa, a gente tem uma responsabilidade gigante com aquilo que a gente fala. Então, a informação, ela precisa ser checada. Sim. Não dá pra gente postar nas redes sociais e achar que não vai ter consequência, porque você tá mexendo com a vida de pessoas. Então, antes de trazer pra cá essa defesa, eu tive que checar essa informação. Eu tive que ir atrás. Eu acho que era um trabalho das pessoas que repercutiram isso na mídia, poderiam ter feito, mas parece que para algumas pessoas é muito mais importante a polêmica desnecessária, desestabilizar politicamente o presidente da Câmara, o Felipe Vasquez, que vem fazendo um excelente trabalho, sabe? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente traz para cá. A gente não pode emburrecer a nossa audiência. Não, é só para complementar mesmo, não é porque é uma superioridade intelectual, não, é porque realmente a gente tem que ter cuidado para a gente tem que ter cuidado para não causar nenhuma injustiça. Vai que eu começo a falar aqui, aí falo do presidente da Câmara, falo dessa moça. Pedro. Não, mas aí é o que diga, a fonte que a gente recebe realmente poderia ter sido uma injustiça. Vamos colocar isso como assunto superado, até porque os ouvintes entenderam a posição de cada um de vocês. Né? A gente é uma rádio com muita credibilidade. Realmente, o Pedro tem razão quando ele diz para não se submeter a julgar algo que ele não conhece profundamente. Somente por uma leitura de um texto ele pode cometer erros. E que foi corrigido, né? Inclusive o Matheus disse que até o Matheus mesmo trouxe essa correção aqui através de busca. Exatamente. E a gente vai seguindo agora, 19h e 41 minutos, aliás, 19h41, chegando por aqui pelos estúdios, o nosso queridíssimo Pedro Yarley. Lembrando para você que a partir das 20 horas você vai ficar com a companhia da doce romântica Edilma Félix e o Cidade Love. Agora nós vamos
para o Crato. Eita, vamos lá. Disputa interna e projeto de poder. O embate entre Pedro Lobo e Zé Ailton expõe visões distintas de partido, militância e pragmatismo institucional. Pergunta direcionada para Matheus Linardi. Matheus, partidos sobrevivem sem conflito interno? Você tem 2 minutos. Eu acredito que o nome partido já diz tudo, né? Se fosse inteiro, era uma outra história. Mas o que a gente está vendo aí na questão do Crato é que alguns acordos foram feitos e não foram cumpridos, né? O Pedro Lobo, ele tinha aí a expectativa de ter sido indicado como sucessor do Zé Ailton e ele não foi. Ele agora tinha a ambição de ser o candidato, né, a estadual e está se caminhando para ele não ser. Então, se ele não é bem quisto dentro do grupo, dividir para governar a dissidência. Então eu acredito que ele está fazendo um movimento aí calculado, né? Se vai ser certo ou não, quem vai dizer é o tempo. Eu já vi algumas coisas nas redes sociais do pessoal dizendo que ele vai abraçar a oposição. Eu também não faço a menor ideia disso. Eu não sei se ele vai continuar no PT. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que a gente sabe é que para a oposição isso é o melhor dos mundos. Porque você vai ter uma campanha muito polarizada agora para o governo. Então, se o grupo do Crato, da situação do Crato, não for caminhar junto, e o Pedro Lobo, ele tem uma grande militância, né? Ele teve ali uma votação expressiva, e ele não é a única pessoa que está infeliz no grupo, ele pode arrastar muita gente com essa dissidência. Então, é uma baita dor de cabeça aí pro prefeito André e para as pessoas que vão disputar aí a eleição de 2026, contando com a ajuda do PT. Pode ser que o PT não entregue os votos que está dizendo que tem. Pedro, pragmatismo eleitoral mata a militância? Não, inclusive fortalece. Só fazendo uma correção aqui de Matheus, o partido já é uma amostra da sociedade, né? Então, no caso, ele quis falar que é um partido dentro do partido. É isso porque o partido já significa aquela amostra populacional de representação, não uma coisa que tem que ser dividida dentro. Então, essa briga interna, ela vem acontecendo há muito tempo já. Por quê? Porque o Pedro, dentro do PT do Crato, ele é considerado aquele petista raiz. É o petista que vem de muitos anos, é uma pessoa de luta, é uma coisa. Já o Zé e o André, eles são petistas de opção, que Camilo queria o André, e aí já fez até uma coligação, eles queriam fazer até uma chapa pura, que era André na cabeça, Pedro na vice, os dois do PT, o que deixou até Cid Gomes triste, porque ele queria Dr. Leitão na vice prefeitura do Crato. Então, assim, lá no Crato, esse problema dentro do PT já vem acontecendo há muito tempo. Inclusive agora nas eleições internas, que Pedro disputou também e perdeu, que Zé Ailton apoiou me desculpa agora que eu esqueci o nome dela, mas é uma pessoa lá do PT também, de luta, de causa, ela é bem antiga também. Mas aí, esse racha no PT vem acontecendo e ele pode se alargar para essa eleição de agora. Então, assim, Pedro acha que ele tinha o direito de ter disputado essas eleições por ser mais antigo. Ela mesmo. E ele acha que o André não deveria ter sido, porque, se eu não me engano, André se filiou ao PT pouquíssimo tempo antes da eleição. Assim, ele era de outro partido e foi ser filiado ao PT para poder disputar porque Camilo queria, né? Então, Camilo, ele queria essa hegemonia de PT vindo lá de Fortaleza até aqui embaixo, mas o PT raiz que o pessoal fala é Pedro Lobo. Muito bem, o Pedro falou aqui sobre a presidente do PT e eu tava na dúvida se era a Altonite Cortez, né? Mesmo, E acabei de ver aqui que e a Altonite, ela foi reitora da URCA e ela me ensinou uma coisa que eu levo pro resto da minha vida e quero até compartilhar aqui com a audiência. Ela sofreu muita oposição na época da eleição da reitoria e quando ela ia discursar as pessoas vaiavam. E ela dizia, eu não tenho problema nenhum com vaias, elas também são instrumento da democracia. Cara, aquilo me pegou de uma forma
que eu fiquei todo arrepiado agora só de lembrar. Um abraço ao Tonite, apesar de você ser do você PT, eu gosto muito de bem, você. Você lembrou bem, porque a partir dessa vocalização dela, com essa frase, essa frase se estendeu para outras instâncias no Estado, certo? Usadas por outros políticos em outros locais, exatamente porque tomaram conhecimento. E ela é uma pessoa ela é muito bem quista, assim, no Crato o pessoal fala bem dela, porque ela realmente é uma pessoa subestimada pelo o que ela poderia apresentar, entendeu? Então ela é uma pessoa que, dentro do PT, eu acho que hoje a presidência do PT do município está bem representado. Poderia estar também com o Pedro, mas foi uma votação, ela ganhou e eu acredito que ela é uma pessoa de luta, assim, lá no Crato, inclusive pela a própria oposição, aqui você vê que o Matheus... Muito bem, aproveitando aqui, a gente vai voltar aqui para a pauta e vamos fazer a pergunta agora provocativa para vocês, tá bom? Partidos devem servir à base ou ao poder? Vocês têm exatamente 5 minutos. Eu acredito que essa pergunta, um lado não anula o outro. Eu acho que a gente tem que buscar aí um denominador comum, porque numa negociação, ninguém vai sair 100% feliz, né? Sempre um lado ele vai querer mais do que o outro, então a gente tem essa cultura de querer ter vantagens sobre o outro. E no mundo perfeito, seria dessa forma, pra gente, não pro outro, né? E a gente tem que buscar um denominador comum. Então, eu acredito muito que o cálculo do PT foi que o nome do Pedro Lobo, ele não agregaria tanto institucionalmente quanto a Altonite, porque a Altonite ela é uma pessoa muito mais institucional, já foi reitora da URCA, ela tem respaldo inclusive internacional, ela é uma pesquisadora premiada, sabe? Então, narrativamente, para o que o PT estava buscando, eu acredito que a Altonite agregava muito mais do que o Pedro Lobo, porque o Pedro Lobo, ele é um sindicalista, ele é um cara que, salvo engano, mas a pergunta de Joyce é se fortalece a militância tem que servir à base ou ao poder. É justamente esse problema. Se o partido tem que servir à base. Se o partido tem que servir à base ao poder. Então, essa pergunta e eu acabei de falando o quê? Que a gente precisa buscar um denominador em comum, porque um lado ele não anula o outro. E a gente tem que entender... essa pergunta é muito boa, Joyce, porque assim, é justamente isso que aconteceu nas eleições internas do PT do Crato, porque o Pedro Lobo, ele é considerado uma pessoa que agrega mais a base. Já não era nem o caso de Antonito, porque se não fosse ela, seria outra pessoa. Agradaria quem? Ela foi apoiada por Zé Ailton na eleição interna e, como eu disse, o André também foi apoiado por Camilo. Então, assim, dentro do próprio partido existe esse problema, se apoia a base ou o poder. Hoje no PT está um partido, pelo menos aqui no Ceará, que vem se elitizando, é um partido da elite que está tomando conta. Hoje o PT tem um quadro de empresários fortíssimos dentro do PT. Então, assim, a base está sendo esquecida, a militância está sendo esquecida, e é nesse momento que se perde uma eleição. É nesse momento onde as pautas populares, como a que Ciro Gomes vai trazer, como a que outros candidatos, até mesmo da direita, vão levar porque estão virando populares. Então, assim, o PT está esquecendo de dar a frente a quem merece, que é a base, que é a militância, não é com migalha, não é com isso, não é com cabide de emprego, é com infraestrutura, é com desenvolvimento, e acabou, essa graça está acabando. Muito bem, agora 19 horas e 50 minutos, queremos desejar uma ótima noite para você que está chegando agora, você está no duelo, já estamos agora na reta final. Mandando um abraço bem especial para o amigo Roberto, na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Também José dos Santos, lá em Itajaí, Santa Catarina, tá? Mandando um abraço também especial para toda a galera de Missão Velha, em especial a Maria Aparecida e também o Renato. Grande abraço para você, muito obrigado. Fábio Souza Tavares, também ligadinho no O Duelo. Também lembrando para você que estamos ao vivo de segunda a sexta, a partir das 18 horas e ficamos até as 20 horas. Pedro, Matheus, olha, hoje foi um dia muito produtivo e o programa
não deixou a desejar. Mas estamos chegando agora na reta final e é hora das considerações finais. Matheus Linardi. Só agradecer, né? Mais um duelo aí. É sensacional ver o pessoal que a gente nem espera que tá ouvindo o programa. Mandar mensagem aí. Meu pai tá aqui ouvindo no máximo o programa e tá adorando. Ver esse trabalho que eu e o Wagner a gente costura, né? Desde o ano passado para colocar o duelo no ar. E ver o quanto ele está crescendo em audiência qualificada, e gente do país inteiro mandando mensagem, é gratificante demais. Então, só gratidão ao Pedro aqui, que topa ser a minha janta, né? Todo duelo. Gratidão ao Josmar Célio, gratidão ao Wagner, gratidão ao Iracema por abrigar esse programa. E é isso, vamos pra frente que amanhã tem mais. Pedro? Não, faço das palavras dele a minha, só tirando a parte que, né, porque o feedback que eu recebo aqui é das pessoas até falando que o Matheus tá muito incongruente, tá perdendo a paciência rápido, não tá sabendo lidar com a adversidade. Mas é muito bom saber que o nosso programa também está crescendo, a gente recebe mensagens, a gente recebe muita coisa boa. Então, assim, é só agradecer mesmo, agradecer a rádio, ao suporte. E vamos que vamos. Esse ano é ano de eleição, a gente vai discutir muito aqui. Matheus, como sempre, é errado, mas vamos para cima. Muito bem, hoje ninguém venceu. As ideias sobreviveram ou caíram. Aqui argumento fraco não se esconde. A ideia que não aguenta contraditório não sobrevive ao ringue. Isso foi o duelo. Mesmo horário, mesmo ringue, novos confrontos. Amanhã, a partir das 18 horas. Lembrando que a direção é do Wagner Alves. Eu, Josmar Célio, faço a apresentação e a mediação. A supervisão é de Natan Tavares. A transmissão, Rádio Iracema, FM 91.9, a primeiríssima. A todos vocês, uma ótima noite e a gente tem um novo encontro marcado amanhã, a partir das 18 horas, para mais o duelo. Tenham todos uma boa noite. Olha, mas...